Saudações alunos, eu sou o professor Alberto Veras e o tema da nossa aula de hoje aborda os sujeitos da improbidade administrativa. Vamos começar com o sujeito ativo. O artigo 2º da LIA prescreve que o ato de improbidade administrativa pode ser praticado por qualquer agente público, ainda que transitoriamente ou sem remuneração. Essa é a primeira referência da lei ao sujeito ativo do ato de improbidade, que será o sujeito ativo da ação de improbidade. O sujeito ativo é aquele que pratica o ato de improbidade administrativa, que concorre para a sua prática ou dele se beneficia. O conceito de agente público para a LIA deve ser compreendido de forma ampla, o que significa que os atos de improbidade podem ser praticados por todas as categorias de agentes públicos. Estão incluídos no escopo da LIA os servidores estatutários, empregados públicos seletistas, agentes políticos, contratados temporários e os particulares em colaboração com a administração, tais como os mesários e os conscritos, por exemplo. A LIA se aplica também a funcionários e dirigentes de sindicatos, entidades do terceiro setor, como as assistenciais, e pessoas componentes do Sistema S. E quanto aos particulares, será que a LIA também pode ser aplicada a eles? A resposta é positiva. Quando a improbidade é praticada por agente público, fala-se em improbidade própria. Se imputada a um particular, não agente, tem-se a improbidade imprópria. O artigo 3º da lei estende as penas nela também àqueles que, mesmo não sendo agente público, induzam ou concorram dolosamente para a prática do ato de improbidade. E fiquem atentos, as pessoas jurídicas também poderão figurar como sujeito ativo do ato de improbidade na condição de terceira beneficiada. As sanções da LIA não se aplicarão à pessoa jurídica, caso o ato de improbidade administrativa seja também sancionado como ato lesivo à administração pública, de que trata a Lei nº 12.846. Em síntese, admite-se a sujeição de particulares às penalidades da LIA, desde que induzam à prática do ato, concorram para a sua realização, sucedam o infrator ou se beneficiem dos atos de improbidade. Também será considerado sujeito ativo e se submeterá às sanções legais em relação a recursos de origem pública, o particular, a pessoa física ou jurídica que celebra com a administração pública convênio, contrato de repasse ou gestão, termos de parceria, cooperação ou ajuste administrativo equivalente. Os sócios, cotistas, diretores e colaboradores de pessoa jurídica de direito privado não respondem pelo ato de improbidade a que venha a ser imputado à pessoa jurídica, salvo se houver participação comprovada e benefícios diretos, caso em que responderão nos limites da sua participação. Sem estar enquadrado nesta condição de colaborador com a conduta ímproba de agente público, o particular, agindo sozinho, nunca está submetido às penas da LIA. Em qualquer caso, o particular não pode responder sozinho nas ações de improbidade. E atenção, o sucessor ou o herdeiro daquele que causar dano ao erário público ou que se enriquecer ilicitamente estão sujeitos apenas à obrigação de repará-lo até o limite do valor da herança ou do patrimônio transferido. Outra novidade importante da LIA é a expressa vedação de propositura de ação de improbidade administrativa contra partidos políticos e suas fundações, pois a sua responsabilidade é apurada exclusivamente com base na Lei dos Partidos Políticos, a Lei 9.096. Vamos analisar agora o sujeito passivo da improbidade. O sujeito passivo é a entidade prejudicada pelo ato de improbidade administrativa, é a vítima da improbidade. Conforme a LIA, podem ocupar essa condição pessoas jurídicas organizadas nas seguintes categorias: administração pública direta, administração pública indireta, que abrange as autarquias, fundações públicas, associações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações governamentais. Entidades privadas que recebam subvenção, benefício ou incentivo fiscal ou creditício provenientes de entes públicos ou governamentais, e as entidades privadas para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra no seu patrimônio ou receita atual. As entidades privadas para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra no seu patrimônio ou receita atual, independentemente de integrar a administração indireta,
serão considerados sujeitos passivos secundários. Nessa situação, o ressarcimento de prejuízo está limitado à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. Não há mais a diferença se a contribuição estatal for superior ou inferior a 50% do patrimônio ou receita atual da entidade. E assim, concluímos aqui esta breve análise dos tópicos iniciais relativos aos sujeitos da improbidade administrativa. Em sua área do aluno, estão disponibilizados materiais instrucionais que abordam em detalhe os temas discutidos em nossa aula. Então, lembre-se sempre, o lucro dos nossos estudos é nos tornarmos mais sábios. Então, bons estudos e até a nossa próxima aula.